Hey everyone, you're welcome to one more English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez. E antes de começarmos, vamos checar a nossa aula. Let's go! Então, a aula de número 30 vai ser uma aula de revisão e avaliação. Ok? So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. Let's go! So you're going to start our class talking about verbs. A gente vai começar a nossa aula falando sobre verbos. Verbos são uma parte muito importante da gramática, da linguagem, né? Porque com ele nós podemos fazer as frases, né? As orações, fazer toda essa formação dos nossos diálogos. E eles sempre vão ser usados para expressar algo muito importante na frase. Então, aqui nós temos o conceito, né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos ler juntos, ok? Verb, em inglês é assim que a gente fala, verb. A verb is a part of speech. O verbo é uma parte do discurso, da fala. It is a central component of a sentence. É um componente central da linguagem e da frase, né? No caso aí da frase, as it describes what the subject is doing, what is happening, or what the subject is. Então, o verbo é essa parte da frase, da sentença, das orações, uma parte central, e ele descreve o que o sujeito está doing, fazendo, what's happening, o que está acontecendo, or what the subject is, o que o sujeito é. Então, três coisas aqui, né, que nós colocamos que o verbo faz nas frases. Alguma das coisas que ele faz. Descreve o que o sujeito está fazendo, o que está acontecendo no momento da fala e o que o sujeito é, né? Vai descrever aí, ok? E aí nós temos um tipo de verbo que nós vamos trabalhar ao longo da aula, que é o action verb. O verbo de ação. Vamos lá, vamos conferir. Action verb é um tipo de verbo que nós vamos focar. E aqui nós temos action verbs describe what the subject is doing. Então, o que são verbos de ação, né? Verbos de ação, eles descrevem o que o sujeito está fazendo. Então, como o próprio nome já diz, esses verbos remetem a ações, a movimento, né? A algo que traz movimento, aquilo que o sujeito está fazendo. Vocês lembram que no começo da aula nós falamos sobre o que ele descreve o que está acontecendo, o que o sujeito é. Então, o verbo de ação, ele serve justamente para descrever essas ações de movimento. Então, vamos ler aqui, prestem atenção. Essas frases sobre o assunto aqui, vocês podem aproveitar para aprender pronúncia, né, de novas palavras. Então, action verbs describe what the subject. Subject é uma palavra cognata, você já consegue deduzir o que é pela forma que ela está escrita, né? Então, é o sujeito. The subject is doing. Doing. Toda vez que eu acrescento esse ing, esse ing, no verbo, ele se transforma no gerúndio. Então, do é fazer e doing, fazendo, ok? Então, por isso que significa aqui, descrevem o que o sujeito está fazendo, ok? Então, nós temos aqui uma lista com verbos de ação, desses, né, que expressam esse tipo de movimento, esse tipo de verbo. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção na pronúncia. Vocês podem aproveitar esse momento para anotar o significado, ok? Vamos lá então. Verb list. Verb list, uma lista de verbos, ok? Então aqui nós temos, primeiro, to jump, que significa pular, to jump, to walk, caminhar. E a gente fala, quando a gente vai falar, esse Azinho aqui tem som de A e o L ele não é pronunciado, tá? A gente não fala to walk,
A gente fala to walk, ok? Como se esse L não existisse e o A tivesse som de O. Então, to walk, caminhar, ok? O terceiro verbo, to sing, cantar. O próximo, to dance, dançar. To swim, nadar. To think, pensar. To ask, perguntar. E aí nós temos to share, que significa compartilhar. To hate, que é odiar. To enjoy, que pode ser desfrutar, aproveitar. Curtir também, né? Pode ser curtir. To enjoy the party, curtir a festa. Enjoy the moment, curtir o momento, ok? To fear, temer. To believe, acreditar. E to explain, explicar, ok? Agora vou falar sem o significado, vou falar uma vez só e dar um tempinho para você repetir para memorizar a pronúncia, ok? To jump, to walk, to sing, to dance, to swim, to think, to ask, to share, to hate, to enjoy, to fear, to believe e to explain, ok? Então, esses são exemplos de verbos de ação, todos eles dão a ideia de um movimento, então descrevem, como nós falamos lá no começo da aula, algo que o sujeito faz ou está fazendo, né? E aí eu quero que vocês observem que todos eles estão com essa palavrinha aqui antes, né? O to. Por que eles estão com essa palavrinha antes? Qual é a diferença, né? Vocês podem perceber que nenhum deles está com uma alteração no final, não está com S. Ainda há pouco eu falei que quando o verbo termina com ing, ele está no gerúndio. Por exemplo, se eu falo esse primeiro aí, to jump, quer dizer pular. Mas se eu colocasse o ing, jumping, ia significar pulando. Por exemplo, walk, caminhar. Se eu colocar o ing, walking, andando. E aí o sing, cantar. Se eu colocar o ing, singing, cantando. Mas todos eles estão aí com o to antes, é porque eles estão em uma forma que eles não estão recebendo nenhuma flexão, não estão conjugados em nenhum tempo verbal, porque eles estão no infinitivo. Então, todos eles estão com esse to antes, né? Porque estão na sua forma base, no infinitivo. E o que é o infinitivo? Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos adiante aqui com um exemplo do verbo no infinitivo. Olha só, nós temos to understand, que significa entender. Então, vocês reparem aí, na língua portuguesa, os verbos no infinitivo têm essa terminação. Por exemplo, entender, fazer, estudar, ir, dormir. Na língua portuguesa, são essas terminações que nós temos, né? No infinitivo. Na língua inglesa, ele não vai receber nenhuma flexão e vem com o to atrás, né? To understand, entender. Se ele estivesse conjugado em algum tempo verbal, ou ele ia receber o ed, que é do passado, ou o szinho, se estivesse na terceira pessoa do presente, mas como ele está no infinitivo, ele fica assim, com o to e escrito aí de forma normal, na sua forma base, ok? Então, to understand, entender. E vamos formar uma frase, então, aqui com ele. I understand. Como já está conjugado, né, eu tirei o to. O to é só quando ele estiver ali fora de contexto, na sua forma base mesmo, né? E aqui na frase eu tirei o to porque eu estou conjugando. Então, I understand, eu entendo, ok? Então, até aqui nós vimos sobre os verbos de ação, sobre os verbos no infinitivo e agora nós vamos ver sobre os advérbios de frequência. Vamos lá, então?
O que são os advérbios de frequência? Nós vimos que o verbo, ele expressa a ação, né? A ação que o sujeito está fazendo. O advérbio de frequência vai descrever outra coisa, vai descrever how often. Olha só, describe how often. Descreve com que frequência uma ação acontece. Então, enquanto o verbo expressa a ação, o advérbio de frequência vai expressar, como o próprio nome já diz, a frequência com que essa ação acontece. Esse how often é com que frequência, ok? Então, nós temos alguns advérbios de frequência e eles expressam aí, por exemplo, o tempo que essa ação acontece, né? Quanto ela é repetida. Nós separamos aqui e organizamos o que começa de 100% do tempo até 0% do tempo, para que vocês vejam, ok? Então, olha só, se eu uso aqui esse advérbio de frequência, always, always, vamos pegar um verbo de ação ali que nós vimos. Por exemplo, watch, watch TV, assistir TV. Se eu falo assim, I always watch TV, quer dizer que eu sempre assisto TV. Então, você está vendo que o always está dando a frequência com que eu faço alguma coisa. E o always quer dizer que é sempre. Então, eu coloquei aqui, ó, 100% do tempo. Every time, todo o tempo. E aí vai diminuindo, olha só. Enquanto always é 100% do tempo, usually é most of the time. A maioria do tempo. Mais do que 50% do tempo, tá? Então, viram que vai diminuindo a frequência de acordo com os advérbios aí. Always 100% quer dizer sempre. Usually quer dizer geralmente, se a gente for traduzir, né? E aqui o often, esse T não se pronuncia, você fala often, comumente, né? Acontece muitas vezes, mas não tanto como usually e não tanto como always, ok? E aqui, sometimes quer dizer de vez em quando, ocasionalmente, ok? Então, viram aí que a frequência foi diminuindo cada vez mais. Aqui, ó, rarely, rarely, nem sempre, muito infrequentemente, né? Seldom, também não é frequente, infrequentemente, olha só, vai diminuindo. Hardly ever, quase nunca. Very rarely, muito raramente. Hardly ever. E acabamos aqui no never, que é 0% do tempo. Nunca, é o contrário desse aqui, ó. Always, sempre. E never, nunca. Por exemplo, nós demos esse exemplo aqui no começo desse assunto. I always watch TV, quer dizer que eu sempre assisto, 100% do tempo. Mas se eu coloco never, fica o contrário. I never watch TV, 0% do tempo. E aí, vocês viram que nós organizamos de um jeito que eles foram diminuindo a frequência, né? Lá em cima, always, é sempre, aí passa para o usually. Geralmente, often, né, que acontece muitas vezes, mas não tanto. Então, esses são alguns advérbios de frequência, como que a gente usa, né, e o seu significado. Lembrem que o always, 100% do tempo, e o never, o contrário, quer dizer nunca, ok? Então, vamos adiante aqui. Então, até agora, né, nós vimos outro assunto, que foram os advérbios de frequência, e agora nós vamos ver sobre personal information, informações pessoais, que são informações muito importantes, né, que ajudam você a se identificar, e também são informações básicas que a gente usa logo nas primeiras conversas que nós estamos conhecendo alguém, né? São informações pessoais, olha, só por ler vocês já conseguem identificar o significado, né? Vocês usam, como eu disse, nas primeiras conversas, usam para identificar alguém, para descrever alguém, para se descrever, para se identificar.
Também é muito comum serem usadas no preenchimento de formulários, quando vamos preencher, né, alguma matrícula, submeter algum emprego. Essas informações sempre são muito usadas. Então, vocês podem repetir aqui, personal information. Personal information. Informações pessoais. Então, quais são elas? Vamos dar uma olhada aqui. A primeira nós temos name, que geralmente é a primeira coisa, né, que você pergunta quando conhece alguém. Name, que é o nome. A próxima, place of birth, que é o lugar de nascimento, o lugar que a pessoa nasceu. Então, nós temos name, place of birth, que é o lugar de nascimento. E aqui nós temos age, que é a idade, age. E a próxima, professional information, que é informação pessoal. E a próxima, preference, que são as preferências, né? E aí, como é que eu falo das minhas preferências? Eu posso usar I like, I love, I prefer. Você pode usar qualquer uma dessas palavras para dizer aquilo que você prefere, né? I enjoy, né? Eu curto, eu gosto, eu aproveito. Então, aqui nós temos essas informações pessoais. Name, nome. Place of birth, que é lugar de nascimento. Age, que é a idade. Professional information. And preference, as preferências, que são essas informações que você fornece nesses momentos, né, de preencher alguma coisa ou de conhecer, quando você está conhecendo alguém. Então, nós vamos treinar algumas perguntas-chave sobre essas informações para que vocês usem, né, quando estiverem treinando, conhecendo alguém, os diálogos. E vamos treinar tantas perguntas e eu vou colocar algumas respostas aqui, tá bom? Vou colocar o nome de um dos nossos personagens aqui para a gente treinar. Vamos lá. Então, aqui nós temos essas perguntas, como eu disse para vocês. Todas elas são sobre informações específicas, né? E aí eu vou ler e responder como se fosse a Potira, a nossa personagem aqui de língua inglesa. Então, a primeira, what's your name? Qual é o seu nome? A segunda, what are your parents' names? Qual é o nome dos seus pais? When were you born? Quando você nasceu? How old are you? Quantos anos você tem? Where are you from? De onde você é? What's your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual ou profissão? And what are your hobbies or interests? Ok? E quais são os seus hobbies ou interesses, ok? Então, vamos responder aqui como se fosse a Potira falando, tá? E aí vocês podem tanto aproveitar e responder sobre você nesse momento, enquanto eu faço aqui da Potira. Você pode copiar essas frases e fazer o seu, né? Responder como se fosse você. What's your name? A Potira responderia assim, ó. My name is Potira. Ok? And what are your parents' names? Olha, não sei o nome dos pais da Potira. Aí vou colocar aqui, ó, que é o John and Mary. Ok? Então, what's your name? My name is Potira. Você pode aproveitar esse momento para responder aí sobre você também, tá? Construir as frases que descrevam aí sobre você, ok? What are your parents' names? John and Mary. When were you born? Quando você nasceu, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. I was born, eu nasci, aqui, ó, on July 7. I was born on July 7. Disse aí que a Potira nasceu dia 7 de julho, ok?
aproveitem aí para colocar a sua data de nascimento, né, as suas próprias informações. E aí embaixo, toda vez que começar aqui essa frase, ó, how old? How old, eu quero saber a idade, né? Começou com how old, você já sabe que está perguntando a idade de alguém. Quantos anos, né? Então, nesse caso aí, how old are you? Está perguntando quantos anos você tem. Ao pé da letra, né? Em português a gente fala, eu tenho 16 anos, né? Ficaria. Só que em inglês a gente não fala I have, eu tenho. A gente usa o verbo to be. Aqui, ó. I'm 18. Ok? Potira, aqui nós estamos colocando que ela tem 18 anos. What about you? E você, how old are you? How old are you? Você pode aproveitar e responder também. E aqui, where are you from? Where are you from? De onde você é? Olha, essa palavrinha aqui quer dizer onde. Então, quando vem assim a pergunta, where are you from? Estou querendo saber de onde você é. Vou colocar aqui a resposta da Potira. I'm from Manaus. Ok? E aqui, essas duas eu vou responder aqui embaixo. What is your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual, né? Ou a sua profissão? Vamos dizer que a Potira é uma professora, mas você pode ser um student. I'm a teacher. I'm a teacher. Ok? E a última aqui está perguntando sobre seus hobbies, seus interesses. Existem algumas palavrinhas que a gente pode usar, né? Para descrever o que a gente gosta de fazer no tempo livre. Vamos dizer que a Potira gosta de tocar. Ó. I love to play the piano. Ok? I love to play the piano. Então, aí é um interesse da Potira, né? Eu coloquei aí como se responde a essas perguntas. Então, para vocês memorizarem, vou dizer o significado de cada pergunta aqui. What's your name? Vocês já sabem, né? Qual é o seu nome? What are your parents' names? Quais são os nomes dos seus pais? When were you born? Quando você nasceu? How old are you? Quantos anos você tem? Where are you from? De onde você é? What's your current job or profession? Qual é o seu trabalho atual ou profissão? What are your hobbies or interests? Quais são os seus hobbies ou interesses? Então, reparem que cada pergunta quer uma informação específica, então tem um jeito certo de responder. Por exemplo, where are you from? A pergunta está combinando porque é uma informação que a pessoa quer saber de onde é. Então, eu preciso dar essa informação. Então, a resposta vai ter que vir com o verbo to be, vai ter que vir com from, que utiliza, né? Que é essa palavra que quer dizer origem, né? Então, I'm from. Quando for a idade, eu tenho que falar I'm e a idade que eu tenho, tá bom? Então, é isso. Na nossa aula, nós vimos about verbs, nós vimos os verbos de ação, os advérbios de frequência, né? Lembrem lá que eles são usados assim como uma tabelinha, né? Uns, eles expressam a ideia de que é todo o tempo, always, 100% do tempo, never, nunca, 0% do tempo. Então, eles são usados para isso. Esse tipo de advérbio, né? Enquanto o verbo expressa a ação, esse advérbio de frequência expressa, como o nome diz, a frequência com que algo acontece. E aí vimos também os verbos no infinitivo, né, com to antes deles. Toda vez que vem assim solto com o to antes é o infinitivo. E vimos informações pessoais
E essas últimas perguntas chaves que dão essas informações sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo de hoje. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.